Ontem nós ouvimos o relato da unção do rei Davi, que foi escolhido por Deus para conduzir o seu povo depois que Deus rejeitou Saul. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Davi foi possuído por Deus. Então hoje nós temos essa luta, essa batalha entre o pequeno Davi e o gigante Golias, e Davi vence com a força do Senhor. É o dom da fortaleza. Com a força de Deus, ele vence o gigante Golias, vence o inimigo de Israel. E o Salmo 143, comentando esse fato, diz: Bendito seja o Senhor meu rochedo, que adestrou minhas mãos para a luta e os meus dedos treinou para a guerra. Esse fato, claro, é uma imagem mística da nossa luta espiritual, do nosso combate espiritual. Nós, enquanto estamos no mundo, estamos sempre lutando. Como diz o livro de Jó, a vida do homem é uma luta sobre a terra. E nós estamos então sempre em combate, por isso é que nós somos a igreja militante, lutando contra as forças do mal dentro e fora de nós, contra os inimigos da nossa salvação, que são a carne, o mundo e o demônio. São os três inimigos da nossa salvação. Dois desses inimigos são externos e um é externo. O mundo e o demônio são os inimigos externos. A carne, a concupiscência é o nosso inimigo interno. Então nós lutamos dia e noite contra o mal que existe dentro e fora de nós. Esses são os nossos Golias, os nossos inimigos. No entanto, embora nós sejamos pequenos, fracos, nós vamos revestidos com a força de Deus. Então, o Senhor adestrou nossas mãos para a luta e os nossos dedos treinou para a guerra. E nós vencemos justamente com a força da oração, da Eucaristia, da confissão, o terço, a leitura e a meditação da Palavra de Deus, o jejum. Essas são as armas que Deus nos dá para nós vencermos os nossos inimigos. É Ele que luta por nós, é Ele que combate em nosso favor, desde que nós estejamos revestidos dessa armadura de Deus. E no Evangelho nós temos a conclusão de 5 controvérsias de Jesus com os chefes dos judeus. Semana passada nós lemos ali no final do capítulo 1 do Evangelho de São Marcos que Jesus cura um leproso e ele toca o leproso para curá-lo e desse modo ele desobedece à lei que mandava manter distância dos leprosos. E a partir desse fato vem no capítulo 2 e início do capítulo 3 5 controvérsias. Jesus debatendo com os chefes dos judeus. Então, primeiro, por causa da cura do paralítico, quando Jesus perdoa os pecados do paralítico, eles dizem: mas esse homem está blasfemando, quem ele pensa que é? Só Deus pode perdoar os pecados. E
e então Jesus cura o paralítico. Essa é a primeira controvérsia. Depois, por causa da vocação de Levi, quando Jesus chama Mateus para ser seu discípulo, e eles então questionam por que Jesus se senta à mesa com pecadores e cobradores de impostos. Essa é a segunda controvérsia. A terceira, quando perguntam aos discípulos de Jesus por que eles não jejuam. Os discípulos dos fariseus e os discípulos de João Batista jejuam e os discípulos de Jesus não. A quarta controvérsia, aquela que nós ouvimos ontem, porque os discípulos de Jesus estavam colhendo espigas em dia de sábado. E hoje, a quinta controvérsia, por causa da cura daquele homem que tinha a mão seca. E essa cura Jesus realiza na sinagoga em dia de sábado. Então, por isso, os fariseus, os mestres da lei, ficam furiosos com Jesus. E o Evangelho diz que, depois dessas 5 controvérsias, Jesus olhou ao seu redor cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração. Então, no domingo nós ouvimos o relato das bodas de Caná, o primeiro sinal, o primeiro milagre de Jesus. E esse milagre, diz São João, Jesus manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Esse milagre produziu a fé, suscitou a fé no coração dos discípulos. Já os fariseus, os mestres da lei, viam os sinais, viam os milagres, e o coração deles se fechava cada vez mais. Tanto que a conclusão do Evangelho de hoje é que eles imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Os fariseus, junto com os partidários de Herodes, que eram inimigos entre si. Os fariseus e os herodianos eram grupos, eram partidos contrários, mas eles se unem, eles se juntam para tramarem a morte de Jesus. O coração deles se fechou e Jesus fica cheio de ira e de tristeza, porque de fato a fé é um dom, ao mesmo tempo é uma adesão nossa à palavra de Deus, exige liberdade, e Jesus fica triste porque, apesar de todo o seu esforço, o coração deles é duro e eles não creem. E não só não creem, como querem matá-lo. E há muitas pessoas hoje também assim, e às vezes também, como diz São Paulo, cuidado para que não haja entre vós um coração transviado pela incredulidade. Então, peçamos a Ele que o nosso coração se abra para que nós tenhamos cada dia mais fé diante dos sinais que Deus realiza na nossa vida. Nosso coração não se feche, não endureça, mas nós tenhamos fé e Ele nos revista cada dia mais da sua força, da sua graça, para nós vivermos em santidade, para nós vencermos o mal que existe dentro e fora de nós, e sendo revestidos da sua força, nós vençamos todos os nossos inimigos, a carne, o mundo e o demônio. Amém.